Uma jovem mãe é acusada de fazer o impensável com seu bebê recém-nascido. Vou explicar o caso de Zinnia Hernandez e as acusações que a mantêm atrás das grades. Bem-vinda ao Crime Fix, eu sou Angelette Levy. As mães devem cuidar de seus filhos e amá-los, mesmo as mães muito jovens. Mas na Geórgia, uma jovem mãe está sendo acusada de literalmente jogar seu bebê recém-nascido fora, como se ele fosse um pedaço de lixo. A ideia de fazer algo assim faria a maioria das mulheres ficar chocada, estremecer, se encolher, você pode imaginar. Pelo menos eu espero que sim. Esse caso é de Columbus, Geórgia. Fica a cerca de 110 milhas ao sul de Atlanta. A população é inferior a 202 mil habitantes, em 2 de setembro, terça, após o Dia do Trabalho. Alguém ligou para o 911 depois de ouvir um bebê chorando em uma lixeira. Essa lixeira ficava no estacionamento do Budgetel Inn and Suites. É um motel em Columbus. Detetives da Unidade de Vítimas Especiais do Departamento de Polícia de Columbus foram até esse motel para investigar e acabaram encontrando Zinnia Hernandez, de 22 anos, que estava hospedada no motel. Os policiais prenderam Hernandez e a acusaram de tentativa de homicídio e abandono de criança. São crimes graves, crueldade contra crianças em primeiro grau e conduta imprudente. Hernandez compareceu recentemente ao tribunal para uma audiência preliminar e uma detetive testemunhou sobre como rastreou Hernandez no motel após analisar horas de imagens de vigilância. Então, eu pedi a ela se poderíamos entrar e conversar com ela. Ela nos permitiu entrar na residência. Perguntei se ela sabia por que estávamos lá. Ela achou que era por causa do bebê na lixeira. Falei que não havia muitos sacos de lixo brancos e azuis. Ela disse que entendia, fez uma pausa e afirmou que não mentiria para nós e cumpriu. A detetive também testemunhou que Hernandez disse a ela que deu à luz o bebê no banheiro do quarto de motel e depois foi lavar roupa. E quando ela voltou para o quarto, colocou o recém-nascido em um saco de lixo e depois o colocou na lixeira. A detetive disse que Hernandez contou a elas que tinha medo de ficar sozinha e criar 2 filhos, já que ela já tinha um bebê de 1 ano. A detetive afirmou que Hernandez queria abortar, mas não tinha dinheiro para isso. Então a solução dela foi colocar o bebê recém-nascido no lixo. Você consegue imaginar? Na Geórgia, existe uma lei de abrigo seguro que permite que um dos pais entregue um bebê em um local seguro, como uma unidade médica, como um hospital, consultório médico, delegacia de polícia ou corpo de bombeiros, sem consequências ou enfrentar acusações criminais. Eles podem fazer isso até que o bebê tenha 30 dias de vida. E esses lugares têm uma placa como a que você está vendo agora. Atualmente, a Geórgia não possui caixas para bebês. Atualmente isso não é permitido, mas existe um projeto de lei em andamento na Câmara da Geórgia. É o Hospital de Base 350 que autoriza caixas seguras para entrega de bebês no estado. Há um grupo no Facebook apoiando esse projeto de lei, com quase 800 membros. E como está esse menininho agora? Essa é a verdadeira pergunta. E houve alguma avaliação médica adicional sobre possíveis lesões, placenta, que ele possa ter sofrido? Acredito que o prognóstico atual é que o bebê está bem. Ele só precisou de oxigênio adicional neste momento. Graças a Deus que alguém ouviu aquele bebê chorando, porque se não tivessem ouvido, aquele menininho provavelmente teria morrido de fome ou desidratação e acabado em um aterro sanitário. Seria horrível. O Departamento de Serviços para Crianças e Famílias da Geórgia ficou com a custódia do menino. Então, para falar sobre esse caso horrível, quero chamar Meg Strickler. Ela é advogada de defesa criminal na região de Atlanta. Meg, esses casos, infelizmente, já cobri vários deles, em que jovens mulheres dão à luz. Muitas vezes são adolescentes que dão à luz e depois tentam esconder a gravidez jogando o bebê fora, ou às vezes matando o bebê, ou dizem que nasceu morto e então é enterrado em algum lugar ou jogado no lixo. Este não é esse caso. Esta é uma mulher de 22 anos que deu à luz em um quarto de hotel e depois foi acusada de jogar o bebê no lixo. Meu Deus, o que você acha disso? O fato é que, quando você ouve sobre essa história, a pessoa que ligou para o 911 ouviu o choro do bebê. Essa realmente mexe com minha alma. Imaginar que esse bebê sempre lembrará: minha mãe me abandonou.
Quero dizer, o trauma disso, por definição, é insano. Ela também tem um bebê de 1 ano, essa moça. Ela disse, eu não podia sustentar 2 filhos. Você sabe quantas pessoas fazem fertilização para ter filhos? Aqui na Geórgia, temos uma lei de abrigo seguro, onde você pode abandonar a criança por até 30 dias. Então você pode ir a uma estação de bombeiros, hospital, e pode entregar o bebê sem consequências se simplesmente der ao bebê, essa jovem alma linda que não tem nenhuma defesa, uma chance de viver. E é isso que me toca. E essas leis de abrigo seguro, quero dizer, elas são bastante divulgadas e têm sido assim desde que começaram. Acho que essas leis existem há muito tempo. E você pensaria, mesmo que fosse ao médico ou algo assim, em uma alternativa diferente de deixar um bebê vivo, recém-nascido, com a placenta e o cordão umbilical ainda presos. Então ela teve que cortar o cordão, eu imagino que sozinha. E então a sua solução não é ir ao hospital, não é ir até o corpo de bombeiros, não é ligar para os paramédicos e dizer, sabe, acabei de ter um bebê e não posso cuidar desse bebê. Aqui está, jogue no lixo. Isso me deixa perplexa. Especialmente quando você tem todo esse tempo, muitos e muitos meses para pensar sobre isso. E há tantas pessoas por aí, como você mencionou, que querem ter filhos, que querem ter bebês e não conseguem ter filhos sozinhas. Elas precisam de tratamento de fertilidade ou pode não funcionar. Sim, conheço Columbus. Trabalho muito no Distrito Central da Geórgia, um distrito federal. Há uma estação de bombeiros próxima ao hotel. Acho que isso piora ainda mais, sabe? E o que também prejudica esse caso é que ela já teve um filho. Ela já teve uma gravidez e um bebê, então sabia que isso ia acontecer. Agora, uma adolescente, às vezes você até consegue quase defender. Eu não defendo, mas você até consegue quase justificar a mentalidade delas. Elas são tão jovens, uma adolescente. Elas não entendem o que é estar grávida e ter filhos. Não estou defendendo, mas às vezes pensam assim. Mas aos 22 anos, com um segundo filho, essa me surpreende. Eu tenho muita dificuldade com essa situação. Percebi que algumas pessoas dizem que, com a lei do abrigo seguro, deveríamos ter uma caixa para bebês, que é mais anónima. E existe um projeto de lei na Câmara agora que, sabe, poderíamos ter isso no nosso estado. Nós não temos isso no nosso estado. Precisamos nos encontrar pessoalmente para entregar o bebê a outra pessoa. Além disso, acho que 23 estados adotam esse conceito, o que talvez pudesse ter ajudado aqui. Eu duvido. Duvido. Não acho que isso atrapalhou. Poderia ser saúde mental ou problemas com drogas? Acredito que drogas sejam o principal motivo. E o que realmente me destrói também, e isso me deixa emocionada, é o defeito, o que é devido a nós, nossos serviços de família e de proteção à criança. A instituição da Geórgia ela está tão sobrecarregada, eles vão se envolver. Mas algo vai mudar? Essa criança de 1 ano vai ser protegida? Eu me pergunto. Faz você se perguntar. Então, essa agência ficou com a guarda do bebê. Graças a Deus, o bebê sobreviveu. Nós não sabemos qual foi o nível de cuidado pré-natal que ela teve. Se ela está dizendo para a polícia que não podia pagar por um aborto, não sei se ela podia pagar cuidados pré-natais ou se tem Medicaid. Eu não sei qual era a situação, mas pelo menos o bebê está, espero, sob a custódia e cuidado de alguém que está cuidando dele, que é um menino. Sabe, eu também penso que talvez haja algumas questões de saúde mental aqui. Talvez haja problemas com drogas. Mas ainda assim, mesmo assim, é como se eu não quisesse que mais ninguém tivesse o bebê. Isso é, meu bebê, faça o que quiser com ele. Isso estava em questão aqui? Eu acho jovem, sem educação, pobre, falta de recursos, todas essas coisas têm um impacto aqui. Isso não justifica a situação. Por isso temos o programa de abrigo seguro. Sabemos que essas coisas anônimas podem acontecer. Como eu disse, ela poderia estar lá. Quando li sobre o caixa do hotel, você sabe o que acontece nesses lugares, todos sabemos. Certo? Então, será que ela estaria envolvida nisso? E esse bebê poderia não ter um pai conhecido por ela? E de forma alguma estou insinuando que isso esteja acontecendo aqui. Só estou dizendo que pela minha carreira e pelo que vejo, esse tipo de hotel tem tráfico de drogas e tráfico de pessoas o tempo todo.
Tudo bem, vamos ser sinceras, isso acontece sempre. Não consigo te dizer quantos casos de tráfico de drogas já vi naquela região, onde sempre tem coisa acontecendo, certo? Então, eu realmente acho que existe a possibilidade de haver drogas lá. Mas isso não justifica. Não acho que de facto vá devolver o bebê. Estava preocupada com o bebê de 1 ano, certo? O bebê já era. Acho que eles vão tirar os direitos parentais dela. Nesse caso, ela está sendo acusada de crimes graves. Fiquei surpresa que ela conseguiu fiança, já que condados rurais geralmente são mais punitivos. Ok, senhorita condado de Cogue, fiquei surpresa que deram fiança pra ela. Acho que foi tipo $20 mil. $20 mil? É, isso é meio baixo. Crueldade contra crianças. Tentativa de assassinato. Sim. Tentativa de crime, homicídio e crueldade contra crianças, ambos por 2 vezes. Essas acusações costumam ser graves. Por que recebemos uma fiança de $20 mil? Eu não sei. E então, as acusações podem ser aumentadas quando chegarmos ao ponto da acusação formal, ou podem ser reduzidas quando chegarmos à acusação formal. Não sei como poderiam ser reduzidas. Eu realmente não sei como. Não tem. Eu sou advogada de defesa criminal. Eu deveria estar defendendo isso. Tenho dificuldade em encontrar algo além dessa parte ao chegarmos à sentença. Podemos ter fatores atenuantes. As drogas, o histórico ruim, esse tipo de coisa, a falta de recursos podem atenuar. Não é defesa. Existe uma grande diferença. Bem, e acho que talvez um fator atenuante possa ser que quando os policiais bateram na porta, ela não negou. Ela não mentiu, ela não tentou esconder, ela só disse, eu não podia pagar por um aborto. Então foi isso que eu fiz, foi isso que a detetive disse no tribunal. Sim. Tenho certeza de que ele ficou completamente chocado. Tipo, o que está acontecendo? Tenho certeza de que a palavra que ele usou foi mais forte que essa. Mas é isso que é tão impressionante. Acho que isso pode ser um atenuante, pois quando foi confrontada, não mentiu. 100%. Isso realmente é. Nós chamaríamos isso de cooperação. Chamamos isso de cooperação em qualquer situação. Não importa qual seja a situação, grande, ruim, pequena, tanto faz. Assim que você é confrontada, se você imediatamente diz, eu fiz isso é uma coisa boa. Então isso é algo que eu defenderia, e é uma coisa boa. Não, a desculpa dela de que não podia pagar, essa não é tão boa. Mas ela disse, eu não vou mentir, eu fiz isso. Foi isso que o policial testemunhou na audiência, e isso é bom. Eu usaria isso porque ela disse, não vou brincar com vocês, policiais, quando falarem comigo. Vocês estão me fazendo perguntas diretas, eu vou responder as perguntas diretas, e isso é uma coisa boa, dou crédito a ela por isso. Então, você é advogada de defesa criminal. Você já disse isso. Você disse que está tendo dificuldade em defender isso. Ela enfrenta acusações graves, tentativa de homicídio, crueldade contra crianças e outras. Esse caso cai no seu colo. Como você usa isso, Meg? Você analisa tudo, claro. Tenho certeza que tentará anular a confissão dela. Não vejo nenhum motivo para isso, porque ele bateu na porta e ela disse... Foi livre e voluntário. Ela não estava sob custódia. Correto? Essa é livre e voluntária. Vai ser aceita. Não tem como. Quer dizer, eu até poderia entrar com uma moção para suprimir, mas essa é uma declaração livre e voluntária. Ela não estava sob custódia. Ela estava livre para ir embora. E eu digo, livre para ir embora, porque na minha cabeça, sempre que estou discutindo questões sobre os direitos Miranda, penso, será que estamos realmente livres para ir embora quando um policial está parado bem na nossa frente? Mas eu não ganho esse argumento. Quero dizer, emocionalmente e na realidade, se um policial está ali parado, eu não gostaria de sentir, eu não me sinto livre para ir embora. Mas muita jurisprudência diz o contrário. Então essa parte vai ser considerada... O que é realmente importante nesses casos são os prontuários médicos, o histórico, como você disse, o pré-natal. Preencher o quadro dos fatos desse caso, tanto os bons quanto os ruins e os feios, é o que eu faço hoje. Continuo e peço todos os prontuários médicos, mas vai demorar muito porque dá trabalho. Provavelmente levará cerca de 1 ano até que o caso seja denunciado e julgado, pois tanto nós quanto a promotoria precisamos investigar totalmente os prontuários médicos e como ela deu à luz no hotel. Também há imagens de vigilância, quero vê-las. Será que o vídeo é bom ou ruim? É nítido? O que a gente vê? Falo sério. O que vemos sobre ela ir até a lixeira e colocar o bebê lá dentro?
Isso é importante. Eu sei que parece horrível, mas os fatos, todos os fatos específicos, são o que é fundamental aqui para a defesa. O que me assusta nisso é você mencionar o fato de que ela está em um hotel onde podem estar acontecendo coisas como tráfico de drogas, tráfico sexual. Talvez, não sabemos, mas isso pode estar ocorrendo. Meu Deus, com que frequência isso acontece? Quero dizer, talvez isso aconteça com mais frequência do que imaginamos. Quero dizer, porque vemos esses casos aparecendo nas notícias. Isso me apavora. As pessoas fazem isso mais do que pensamos? Como jogar bebês no lixo quando não os querem, ou machucá-los e matá-los e descartá-los quando não querem uma gravidez, em vez de entregá-los em um local seguro, entregá-los para a adoção ou... Fazer um aborto acontece mais do que imaginamos? Eu sei que provavelmente não temos nenhum dado estatístico sobre isso, porque você não pode confessar isso sem ser acusada de um crime. Bem, com relação ao aspecto do abrigo seguro disso, eu não faço ideia. Eu espero e suponho que isso esteja criando mais bebês saudáveis e criando mais vidas saudáveis, ponto final. Já tive um bebê e a ideia de dar à luz em um hotel sem assistência médica me choca. Sabemos que isso pode acontecer, afinal o parto existe há séculos, mas só de pensar quem mais estava lá. Tem mais alguém envolvido nisso? Não quando eu questiono. Não quando eu questiono. Porque você não consegue fazer isso sozinha, já que não está se sentindo bem após ter o bebê. Quero dizer, é que tudo isso tem tantos detalhes que eu acho que precisamos, que vão... eu uso a palavra tapeçaria, porque vai desenhar toda a história e nos dar mais profundidade para então fazermos uma avaliação realmente precisa. Isso não nega o que aconteceu aqui. Era o bebê dela, o lixo, e o bebê estava vivo e chorando. Isso não nega, mas vai nos ajudar a decidir qual seria uma punição adequada e apropriada nesse caso, porque ela está enfrentando décadas de prisão. Com certeza ela está. Quero voltar a falar sobre o abrigo seguro, a caixa para bebês que você mencionou. Eles têm isso onde eu moro. Eles têm isso em muitos estados. E eu, na verdade, entrevistei uma mulher que dirige esse programa, Mônica Kelsey. E ela meio que trabalha. Ela foi um bebê abandonado, mas alguém a adotou e lhe deu um lar cheio de amor. E ela descobriu isso. E ela disse, sabe, vou instalar essas caixas e tentar ajudar jovens mulheres que, você sabe, não querem seus bebês ou não podem cuidar deles, e ajudar os bebês nesse processo. E então você disse que há um projeto de lei na Geórgia agora para instalar essas caixas na Geórgia? Estou surpresa que ainda não tenham essas caixas lá, já que a Geórgia fica no cinturão da Bíblia. E você pensaria que a caixa de entrega segura para bebês meio que andaria de mãos dadas com, sabe, pessoas muito religiosas e querendo salvar bebês e coisas desse tipo. Então, estou um pouco surpresa que vocês ainda não tenham isso aí. Concordo com você. Acho que fazer o máximo pela vida humana é o mais importante aqui. E se pudermos agilizar e fazer isso acontecer, é um pouco chocante que ainda não tenhamos isso. Então, se pudermos criar mais anonimato, tudo bem, porque lembre-se, só vou colocar isso aqui para vocês. Pensemos em uma situação abusiva, marcada por muita vergonha. Não afirmo que seja o caso aqui. Ok, só estou dizendo que, em geral, se fosse uma situação abusiva com muita vergonha, você não gostaria de entregar o bebê e interagir com outra pessoa, passando o bebê para outro ser humano. É assim que a lei funciona hoje. A caixa para bebês elimina isso, permitindo deixá-los sem precisar interagir com alguém. E eu realmente acho que isso seria algo que... Porque não existe aqui? Não faço ideia. Porque ainda não é lei? Não faço ideia. Se você está na Geórgia, contate seus senadores. Já há um projeto de lei. Vamos aprová-lo. Eu não vejo nenhum motivo para isso não existir aqui. Que benefício há em não ter? Me dê um motivo para não termos isso. Parece que realmente não há motivo nenhum. Correto. Então, Meg, você acha que vai levar 1 ano para ser indiciado e julgado? Qual sua previsão para o caso? Eles têm provas claras contra ela, ao menos do meu ponto de vista. E estamos só no começo do caso. Você acha que vai a julgamento? Não, eu não acho que isso vá a julgamento, ponto final. Eu vejo isso chegando a algum tipo de resolução que funcione para todos os envolvidos, certo? Voltando ao panorama, a parte atenuante será fundamental. Isso vai fazer a diferença para a juíza e para a promotora em relação ao que vai ser indiciado e, mais importante ainda, ao que vai ser aceito em acordo.
Ela é totalmente culpada, por assim dizer. Temos ela em vídeo, colocando o bebê no lixo. Não podemos fazer nada quanto a isso, mas acredito que os fatores atenuantes são a pouca idade, pobreza, falta de rede de apoio e talvez de educação. Não sabemos, tudo isso influencia. Estou confiante porque o juiz já concedeu fiança à jovem, indicando que há mais nessa história do que sabemos, mas que é conhecido. Esse é o meu palpite. Eu sempre avalio os casos aqui na Geórgia. A primeira pessoa, sempre que recebo uma ligação de algum possível cliente, essa é a primeira pergunta que faço. Qual foi o valor da sua fiança? E isso, geralmente, em quase 30 anos fazendo isso, determina a gravidade do caso o tempo todo. Sim. Talvez o juiz pense, isso é só algo triste e patético. Correto. Caso com possíveis problemas de saúde mental e uso de drogas. E talvez trancá-la e jogar a chave fora não seja a resposta. Eu acho que ela vai pegar um tempo de prisão, mas concordo com você. Jogar a chave fora não vai acontecer. Isso eu já posso dizer. Vamos acompanhar. É muito triste, horrível. Mas graças a Deus o bebê está bem. Meg Strickler. Muito obrigada. Claro, obrigada. A juíza fixou a fiança de Hernandez em $20 mil, sendo 5 mil para cada acusação. Na Geórgia e em vários estados, bebês podem ser deixados legalmente em hospitais, delegacias e quartéis de bombeiros. Atualmente, há 20 estados que permitem aquelas caixas para bebês, onde eles podem ser deixados anonimamente para serem entregues com segurança para que possam acabar em um bom lugar. Este foi o episódio do Crime Fix. Sou Angelette Levy. Obrigada pela companhia. Até a próxima.